caro estudante, agora que passamos a entender um pouco sobre o comportamento dos produtos perecíveis de origem vegetal nas primeiras fases logo após a colheita, vamos estudar um pouco o que acontece no armazenamento antes que esses produtos sejam entregues para a fase de comercialização. O armazenamento sob refrigeração ou em baixa temperatura, com eficiente controle dessa temperatura associada à umidade atmosférica de armazenamento, é meio eficiente para aumentar a vida útil dos produtos, de modo que possam ser consumidos ao natural ou que possam ser industrializados a mais longo prazo, sem perder as características sensoriais e nutricionais desejáveis, e não permitindo ou reduzindo a possibilidade de crescimento de micro-organismos nesses produtos. Produtos como maçã, uva, pera, limão, beterraba, alho, cebola, mamão, manga, dentre outros, podem ser armazenados sob refrigeração por períodos prolongados, em semanas ou meses. Devido à sazonalidade de produção, a armazenagem refrigerada desses produtos vem se tornando uma prática quase imprescindível ao sistema de distribuição de alimentos nos grandes centros. Além disso, a comercialização de frutas só é possível por meio de um sistema de transporte apropriado e da refrigeração, nos casos de importação e exportação desses produtos. Para diminuir a temperatura, é necessário retirar a energia de determinado corpo ou meio. Através de um ciclo termodinâmico, calor é extraído do ambiente a ser refrigerado e é enviado para o ambiente externo. A refrigeração não destrói o calor, que é uma forma de energia. Ela apenas o move de um lugar não desejado, que é o produto, para outro que não faz diferença, o meio externo, ou pode ser utilizado em outro processo dentro de uma cadeia produtiva. Assim, a refrigeração cria uma superfície fria que absorve o calor por condução, convecção ou radiação, e a fonte de refrigeração convencional é um refrigerante que absorve calor ao passar de líquido a vapor. Entre os ciclos de refrigeração usados no armazenamento de frutas e hortaliças, os principais são o ciclo de refrigeração padrão por compressão e o ciclo de refrigeração por absorção com amônia. Em um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, como nos refrigeradores e ar-condicionados, existem basicamente 5 componentes: compressor, condensador, dispositivo ou válvula de expansão, evaporador e fluido refrigerante. O fluido refrigerante na forma de líquido saturado passa pelo dispositivo de expansão ou restrição, onde é submetido a uma queda de pressão brusca, onde passa a ter 2 estados, predominantemente líquido e em menor quantidade gasoso. Depois de passar pela válvula, o fluido é conduzido para o evaporador, onde observará calor do ar ambiente a ser climatizado, vaporizando-se. Na saída do evaporador, na forma de gás, é succionado pelo compressor, que eleva sua pressão e temperatura para que possa ser conduzido através do condensador, onde ele cederá calor ao ambiente externo, condensando o fluido e completando o ciclo. O ventilador força a circulação de ar, fazendo com que o ar a ser resfriado através, de forma perpendicular, os tubos aletados da serpentina do evaporador. A segunda figura mostra de maneira simplificada os detalhes de um refrigerador doméstico. Os sistemas de refrigeração por absorção de vapores são ciclos de refrigeração operados a calor, onde um fluido secundário absorvente na fase líquida é responsável por absorver o fluido primário ou refrigerante na forma de vapor. Ciclos de refrigeração operados a calor são assim definidos porque a energia responsável por operar o ciclo é majoritariamente térmica. Há necessidade de 2 fluidos: o fluido refrigerante, que efetivamente remove calor do meio desejado por evaporação, e o fluido absorvente, que deve absorver o vapor do refrigerante em baixas temperaturas e ser menos volátil do que esse, de forma a liberar vapor de refrigerante por aquecimento. A primeira figura dá um esquema básico. Além da fonte de calor, vapor no caso, existe necessidade de água de resfriamento nos locais indicados. Uma torre, por exemplo. A água quente e o vapor em baixa pressão e alta pressão e gases de combustão são algumas das fontes de calor para operar equipamentos de absorção, cuja energia térmica pode ser obtida a partir de aproveitamento de rejeitos de calor de processos industriais e comerciais. Energia solar e queima direta de qualquer combustível são outras opções. A amônia é o refrigerante mais comum em grandes instalações, pois não é cara, vaporiza-se a baixas pressões e absorve grande quantidade de calor,
cerca de 334 kcal por quilo sob vaporização. No entanto, poderá causar danos ao produto em caso de vazamento, pois é corrosiva quando combinada com a água, explosiva em certas concentrações e tóxica ao homem. Como dito em slide anterior, o equipamento usado em armazenamento refrigerado consta de evaporador, compressor, condensador, ventilador, válvulas e medidores. Há vários anos, os evaporadores ou resfriadores em construções para armazenamento de perecíveis consistia de uma simples serpentina ou tubos montados nas paredes ou no teto das câmaras. Hoje, a armazenagem depende de ventiladores para circular o ar, uniformizar a temperatura e aumentar a taxa de transferência de calor. O condensador é o componente no qual o calor proveniente da câmara de armazenagem é rejeitado. Os condensadores com água fria são usados nos grandes sistemas. Em decorrência de sua crescente escassez, as águas de torres de resfriamento, lagos ou condensadores evaporativos são recirculadas. Em geral, em sistema de refrigeração, são empregados 3 tipos de compressores: o cíclico, cilindro e pistão, o rotativo e o rotativo helicoidal. O compressor cíclico é o mais comum. No armazenamento de perecíveis, há uma época de alta e outra de baixa demanda de refrigeração. Portanto, o compressor deve ser escolhido de modo a atender à carga máxima de refrigeração e possuir um sistema de redução de capacidade. Nas câmaras ou nos armazéns refrigerados, comumente as paredes são construídas em blocos de carvão ou de concreto especial reforçado e o piso em concreto comum com isolamento. Geralmente são estruturas de pavimento único para facilitar o uso de empilhadeiras e o manuseio das caixas. É recomendável que o piso tenha capacidade para suportar carga mínima de 0,5 kg por centímetro quadrado e seja impermeável à umidade, enquanto o isolamento usado deve suportar o desgaste da superfície. A circulação do ar é necessária para resfriar o produto à temperatura desejada e manter uniforme em todos os pontos da câmara e ao longo do período de armazenagem. Para manter a umidade desejável no armazenamento a frio, é necessário operar o evaporador o máximo possível próximo à temperatura da câmara. Armazéns bem isolados ou herméticos reduzem a carga de calor imposta ao evaporador, permitindo que este funcione a temperatura próximas àquela da câmara. Isto minimiza a condensação de umidade sobre as superfícies frias do evaporador. A ventilação normalmente usada para promover a movimentação do ar dentro do armazém pode, em alguns casos, ser utilizada para remover gases indesejáveis do ambiente. As principais fontes de calor que compõem os cálculos energéticos no estabelecimento da capacidade e tamanho dos equipamentos necessários a uma câmara frigorífica são calor que entra na câmara por condução, através das paredes isoladas, calor que penetra na câmara por radiação direta, através de vidros ou outros materiais transparentes, calor do ar exterior pela abertura de portas, calor do produto quando sua temperatura está sendo reduzida, calor oriundo de pessoas que ocupam espaço refrigerado, o calor proveniente de qualquer equipamento gerador de calor localizado no interior da câmara, calor adicional, e calor devido à respiração do produto. Para a simplificação dos cálculos, a carga térmica total de uma unidade de refrigeração deve ser dividida em várias cargas individuais de acordo com cada produto. As principais fontes de calor que comporão a carga térmica total de uma unidade de refrigeração para armazenagem de produtos agrícolas de rápida perecibilidade são apresentadas mais detalhadamente no material adicional que acompanha esta aula. Para facilitar um pouco mais, será fornecida também uma planilha para cálculo da potência total necessária à refrigeração de uma unidade para atender determinada demanda de refrigeração.